Granja Newscast, aqui direto do Estúdio Man Podcast. Agradecer a André aí e o Márcio aí que estão pilotando mais um programa. Agradecer aqui ao meu lado também o doutor Paulo Mariano, do Gold Star Patentes e Marcas, também nosso patrocinador. Agradecer também os restaurantes de Stella e Gauchitos Grill por estarem conosco aqui no Granja Newscast. Ao nosso lado aqui, o Marçal e também o Jaque, são diretores do Recanto Impla, né? Muito obrigado por estarem aqui com a gente. Aqui. Obrigado também. Obrigado pelo convite. Recanto, quanto tempo tem o Recanto Impla, Marcelo? O Recanto Impla como condomínio, desculpe, tem 45, 46 anos. Eu moro lá há 40 anos. É um dos mais velhos aqui da Granja Viana, né? É um dos mais velhos. E a gente evoluiu bastante com o tempo. Quando eu mudei para lá... Como que era antigamente? Quando eu mudei para lá, a gente tinha 20 casas. E hoje nós temos 160, 170 casas, mais um condomínio interno, né? E o total dá 185, se não me engano. E como era viver naquela época? Na realidade era, como o Dr. Paulo estava falando em off aqui para nós, era muito bucólico, não tinha iluminação pública, as ruas eram ruas de paralelepípedo, então quando chovia, quando era muito... Tem umas ruas muito íngremes. Patinava. Aí o carro patinava e tudo. Aí foi o pessoal ia comprar pão no cantinho do pão de hobby, né? Quase. Pra cá, 24 anos atrás, era assim. Eu cheguei e disse, pode comprar pão ali no centrinho, né? Tem ali, tinha um cantinho do pão e o pessoal de hobby lá. Saindo no quintal de casa. Né? E foi, com o tempo, foi crescendo, né? À medida que São Paulo foi chegando mais perto da gente. E foi crescendo e hoje nós temos uma estrutura muito melhor de residencial e temos 185 casas, eu não sei o número exato. O Jaque é o presidente da associação, né? E recém-chegado, né? Vamos dizer, ele nem chegou ainda na granja, né? Então, essa foi uma oportunidade que eles me deram. Primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, obrigado. Né? Parabenizar pelo trabalho que vocês fazem, que é uma voz que a gente acaba tendo, porque nós, enquanto sociedade, se não tivermos canais expressivos de comunicação, a gente fica muito... A gente é pouco ouvido. Fica órfão. Fica órfão. Então, no momento que houve essa aproximação com vocês, a gente se sentiu fortalecidos e entusiasmados de poder contar com essa voz que já tem essa expressão consolidada aqui, né? E eu tenho que também agradecer ao pessoal do Impla por essa oportunidade, porque na verdade eu sou o mais novo lá, um dos mais novos moradores, e talvez para mim está sendo uma honra esse desafio, como também dito pelo Dr. Paulo, associações são coisas complexas, mas a gente está tentando... e vai conseguir realizar um belo trabalho, se Deus quiser. Viu, doutor Paulo, que a ideia também no nosso programa, que é o Granja Newscast, trazer também para a primeira presidente de associação que trouxemos foi a Lídia Andreato, que foi muito bem, que ela estava com o problema lá dos caminhões, né? Sim. Ali no Parque das Nascentes, desmatamento também, e agora vocês são a segunda associação que estamos trazendo. Muito obrigado por estarem conosco. Né? Para quem está nos assistindo, né, que tem, o programa vai para o mundo inteiro, né? Então, a Granja Viana é um local... Eu morava em São Paulo, né? Primeiro no Brooklyn, depois na Chácara Flora, depois no Pacaembu, né? E aí eu descobri a Granja Viana no dia que vim aqui na casa de uma prima da minha esposa, né? A primeira. E eu fiquei maravilhado com a Granja Viana. Um lugar de preservação ambiental, de árvores, né? Pássaros, quer dizer, uma vida animal efervescente, né? Então, eu fiquei apaixonado, foi instantâneo, foi um amor assim à primeira vista. E eu falei, um dia eu vou morar aqui. Aí eu morava num apartamento nessa época, fui morar, não consegui, fiquei 1 ano e meio no apartamento, não consegui. Fui para um apartamento maior, também não deu certo, aí eu fui morar numa casa. E aí, dessa casa, eu falei, vou morar aqui na Granja Viana. Vim para cá, e a primeira casa que eu comprei foi justamente lá no Impla, a casa do Emerson Fittipaldi. Morava lá o Barão, né?
E uma negociação dura, demorou várias horas. E depois eu não sei, eu comprei, só não paguei, porque eu estava com o cheque visado para entregar para ele, ele não apareceu no encontro, até hoje nunca mais eu vi. Mas enfim, não era para ser. E fui lá no Reclame do Impla que, pô, depois eu comprei a casa ali na esquina da Rua Roma com a São Camilo. Morei ali. Onde é aquele da Eco ali? Que tem 55 casas. 54. 54. Eu morava lá sozinho. Aquela casa, a área inteira era minha casa. Eu morava sozinho. Agora o pessoal fala assim: Raposo Tavares tem trânsito, né? Eu falo, pois é. Eu morava sozinho lá, hoje tem 55 famílias. Só ali, né? Só ali. Né? Eu, quando eu vim morar. Desculpe. Não, desculpe. A Granja Viana está passando por um momento muito difícil. Né? Um momento triste, no meu modo particular de entender. Por quê? Porque eu outro dia estava comparando com a questão de São Paulo. Uma época eu estava falando porque o aeroporto de Congonhas precisa ser retirado daqui, porque é um absurdo um aeroporto na cidade. Eu conheço vários países e tem aeroporto, né, pequenos, assim como Congonhas, no centro da cidade. Sim. Por quê? Quando fizeram Congonhas, sim, claro, não tinha aquele monte de casa em volta. Aí as pessoas, não, vou morar perto do aeroporto porque é legal. Aí começa a reclamar, mas tem barulho aqui, claro que tem barulho, eles vão ter que descer, tem que subir, tem barulho, então por que você veio morar aqui? E o que está acontecendo hoje na Granja Viana, me antecipando um pouquinho o que nós vamos conversar, são absurdos assim, no meu modo de entender em particular, são absurdos. Por que é absurdo? Eu acho que o progresso é necessário, mas ele não precisa destruir aquilo que já existe para se implantar. Né? Então você pode ter progresso em Cotia com uma estrada melhor, ou com um trem, ou com alguma coisa, um metrô, alguma coisa que resolva a questão de transporte, de trânsito, a questão de segurança, e você não precisa destruir áreas, implantar, como é o caso aqui. Essa matéria aqui que saiu semana passada aqui no Jornal Granja News, no Desmata, que é bem do lado de vocês, né? São 150 mil metros que vão afetar os moradores do Impla, do Granja Viana 2, do Granja Viana 2, Gleba 1 e 2, várias pessoas que vieram para cá buscar paz e sossego, que era o que a Granja Viana sempre ofereceu, acho que há 40 anos, né, ou mais que isso, e agora vão ter lá um condomínio de galpões de logística que funcionam 7 dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Quer dizer, 150 mil metros quadrados. Na verdade, a área vendida é 880 mil. Vendida. Mas eu fiz que nem você no outro programa. Eu deixei a conta barata. Deixou barato. E deixei 150 mil. Então, quer dizer, a coisa vai piorar. Então, e aí, para implantar tem vários lugares que isso poderia ser implantado, não sou contra. Eu sou contra a localização, só isso. Eu acho que não precisava destruir o que já está. O que para a gente traz uma perplexidade é o seguinte: eu vim morar na Granja, estou vindo morar na Granja Viana, porque eu e a minha esposa moramos lá bem centralizado em São Paulo, vamos comprar um sítiozinho. E aí, porque a gente já tem um bom apartamento, vamos ver um sítiozinho para fim de semana, uma coisa assim. Começamos a procurar para o lado de Itu e tal, e era muito longe. E aí acabamos vindo conhecer a Granja Viana, que eu dizia, mas é dentro de São Paulo, vou sair hipotético, da Paulista para ficar dentro de São Paulo, para passar o fim de semana dentro de São Paulo. 20 quilômetros. Vim conhecer e digo, não, isso aqui não existe. Isso aqui está... O que te mais atraiu, Joaquim? O jeito de cidade pequena, a natureza, porque no dia que nós viemos ver a casa que acabamos comprando, por coisas da natureza, tinha um arco-íris, bacana, e entramos na casa e num cômodo lá que era um banheiro, que tem uma janela de vidro, coisas que a gente não explica, você pousou um tucano e bateu no vidro. A minha mulher disse, essa casa que a gente tem que comprar. Com esse sinal do arco-íris, com o tucano dando boas-vindas. E aí a gente vê sagui, a gente vê o saruê, jacu. Então, tem realmente esquilo. Então tem uma fauna e uma flora bem
bem bacana. Que você teria no sítio, mas tem dentro de São Paulo. Não, e aí, não, então para um pouquinho. Mas se tem um lugar assim, tão perto de São Paulo, eu não preciso ter um sítiozinho para passar o fim de semana, eu vou morar aqui. Até com o advento do home office, essas coisas. Pô, vou morar aqui. E começamos o projeto de vir morar aqui. Sobre esse empreendimento que a gente está vendo acontecer, eu concordo com o Dr. Paulo. Acho que a gente não tem o crescimento populacional, ele naturalmente, ele provoca expansão do que está constituído. Mas uma das coisas que me causa extrema espécie é o seguinte: se a gente vai podar uma árvore lá no INPLA, e mais ainda quando tem que fazer uma extração porque a árvore envelheceu e pode causar um prejuízo grande a uma residência ou até um acidente com pessoas, é montado um processo. Esse processo vai para uma análise dos órgãos competentes e só posterior a isso é que a gente tem autorização para fazer o procedimento que é autorizado. A retirada da árvore. Eu digo, pô, mas... Ou até mesmo a poda, uma simples poda. Né? Uma simples então, poda. Eu digo, pô, mas grande. como é que estão fazendo isso? E onde isso tramitou? Eu não estou dizendo que está errado, eu não estou dizendo que não foi feito de maneira correta, eu só queria entender, porque me parece, né, a gente viu o levantamento do Granja News feito pelo sistema de drone, isso aqui é uma situação, ela choca, vista de cima, é assustador o tamanho. Isso foi simplesmente concedido assim? Qual é a compensação ambiental? Até tem uma coisa que é histórica lá no INPLA, que na época, então, dos pioneiros, quando houve a concessão de ser constituída uma associação e se começou um tipo de um cercamento, foi feito, sei lá, se alguma denúncia ou algo semelhante, o Marçal pode falar melhor disso, e o INPLA foi multado e obrigado a plantar uma quantidade infinita de árvores para compensar um avanço de um muro. Não sei, é isso, né, Marcelo? Não, na realidade foram alguns moradores que ocuparam indevidamente uma área de proteção ambiental que está sob responsabilidade da nossa associação. O que aconteceu? Alguns moradores, porque a área de proteção ficava no fundo desses lotes. Então, como nós temos um muro de segurança de proteção, mas é do lado de fora da área de proteção. Então, nós temos o muro, nós temos a área de proteção e nós temos as propriedades. Então, alguns moradores ocuparam, como se fosse o quintal da casa deles, né? Sim. Não vamos entrar em questionamento aí, mas alguns moradores ocuparam. E aí houve um entrevero entre alguns moradores que um pode ocupar, outro não pode ocupar, porque é área de proteção, etc. E houve uma denúncia no Ministério Público. O Ministério Público nos notificou como responsáveis pela área de proteção. E, aliás, o Ministério Público, você está questionando, foi extremamente eficiente. Nos chamou, nós explicamos o que tinha acontecido, porque como a área de proteção fica no fundo dessas moradias, nós, como responsáveis, não temos acesso. É uma área de proteção, mas eu teria que bater na porta de cada casa. Atravessar a propriedade. Atravessar a propriedade para ver e para fazer a manutenção. Hoje nós fizemos um portão externo para a gente acessar a área e ter a manutenção, que também somos obrigados. E aí o Ministério Público nos notificou e falou, olha, houve essa invasão, se foram vocês ou não interessa, a responsabilidade é de vocês. Associação. Vocês são obrigados agora a plantar, foram 200 e tantas árvores que a gente teve que plantar essas árvores. Comprar primeiro, né? Comprar, são mudas de espécies nativas da região. Precisamos fazer covas específicas do tamanho, com adubo, com tratamento de terra. Então foi assim, o Ministério Público foi extremamente eficiente e corretíssimo, não estou questionando.
né? E nós fomos... Vale ressaltar que o Recanto Impla fica lá em Carapicuíba, né? Perfeito. Carapicuíba, e vocês têm a divisa, né? Tem um riacho na divisa. Que é do outro né? lado é E Cotia. o outro lado, que é onde aconteceu isso, é Cotia. Né? Isso. Outra coisa que a gente não tem, assim, a gente tem as limitações, porque, de novo, como o doutor Paulo falou, a convivência em sociedade ela tem a sua complexidade. Nós que estamos na frente da gestão, tomamos a iniciativa de ir à luta porque entendemos que a gente, embora seja um trabalho 100% voluntário, a gente tem uma responsabilidade civil e criminal por estar na gestão. Vide esse exemplo agora que nós tivemos com as nossas mudas. A gente foi obrigado a fazer. E teve outro episódio também de vocês ali na questão do Alphaville, né? Que teve um deslizamento. E afetaram duas casas. Afetou duas casas. Então, é nisso que nós estamos bastante preocupados, porque já existe relatos e acontecimentos comprovados das cheias desse riacho, que agora, com esse empreendimento, com essa área de impermeabilização que vai ser feita, porque ali essa água vai correr para onde? Para onde essa água vai correr? Então, a gente tem procurado se antecipar a isso, porque a gente quer saber, conhecer e ver, porque a gente não pode hoje opinar, porque a gente não conhece o projeto. Nós, do Recanto Impla, nunca fomos procurados por ninguém desse empreendimento, e nós temos uma área que entre nós e o empreendimento é o condomínio, a Associação de Silvino Pereira, que é do mas lado, depois fica junto com a gente, lá junto com o Recanto Impla. Então, nós estamos extremamente preocupados com essas casas limítrofes e próximas a esse riacho, as consequências que podem ter, que podem acontecer. O empreendimento, ele tem, me parece, que um lado é Silvino Pereira, o outro lado é Granja 2 e... Que é onde o seu mora. E o outro lado é o Recanto Impla. O Granja 2 e o Silvino Pereira estão em Cotia. O Recanto Impla, que também é no limite, é Carapicuíba. Uhum. Então, o que acontece falando do riacho? Primeiro, ou tem um sistema de drenagem fabuloso, fantástico, ou pela geografia do terreno, pela desertificação, né, pela devastação, porque, desculpe, eu falo que é devastação que foi feito, né, a terra vai ter uma erosão natural, vai chover... Mas vamos considerar uma coisa, essa água toda da chuva e da captação que vai acabar sendo feita lá nesse empreendimento... E depois tem a pavimentação... Ela tem que sair para algum lugar, né? Sim. Vai sair no rio que tem lá, que é um rio que parece uma poça d'água, né? Que já alagou, traz problemas em casas do Granja 2. Tem casas lá que já foram... Parece 20 casas, duas ruas lá. Duas ruas lá. Já estão falando no Impla também foi alagado. Então, sem a obra. Então, agora com essa impermeabilização, o problema vai ser multiplicado por muitas vezes. Eu imagino, não sou engenheiro, mas é uma coisa óbvia. É uma coisa natural. E também tem outro problema que nos preocupa, que vai ter leigo buscando os direitos. Vai ter uma poluição imensa como foi dito no começo, caminhões 24 horas por dia, 7 dias, 365 dias. Poluição sonora. Poluição sonora e óleo derramado, poluição de fumaça de caminhão, higiene pessoal de sanitário dos funcionários, lavagem, vai ter provavelmente algum produto químico, algum produto que pode provavelmente ter. Teve um derramamento de um também que E para onde vai isso? Ou eles vão ter um sistema de bombeamento, ou eles vão ter um sistema de bombeamento, né? Para jogar tudo para cima ou para tratar, ou então aquilo vai poluir brutalmente. E existe algo que é surpreendente da seguinte maneira, que eu vou tentar explicar. Um empreendimento desse porte não mereceria uma postura consulta desta pública, empresa, de uma empresa desse porte, de chamar... Isso que eu acho que faltou, né? Não, chamar... Faltou e continua faltando, porque veja só o seguinte, olha, pessoal, nós estamos 100% dentro da lei, que eu imagino que estejam. Se a lei foi mudada, se ela foi alterada, eles devem ter feito algo
dentro dos caminhos permitidos para Ninguém estar... fazer eu não posso ser agora desse suspeitar de nada, porque, de novo, nós não conhecemos nada, então seria leviano suspeitar do que não conhece. Mas veja o seguinte, o cara vai fazer um empreendimento desse porte, se a gente, quando mora num prédio, vai fazer uma reforma que vai incomodar os vizinhos, a gente vai falar com o vizinho, pô, vai ter barulho aqui, vou cuidar para ser o mínimo necessário. Se acontecer qualquer consequência no teu apartamento, me chama. Boa vizinhança. Boa vizinhança. Os caras vêm, fazem um negócio desses numa velocidade que é só ir lá para ver, da forma como está acontecendo, não dá satisfação para absolutamente ninguém, e todos nós estamos na expectativa que o melhor aconteça, porque ninguém está torcendo para acontecer o pior. E eu acho que, me parece que da forma como eles chegaram ali, que eles são os donos do mundo. Acho que talvez se tivesse feito dessa forma que a gente está querendo, de chegar de boa vizinhança, mas explicar... tudo isso não estaria sendo... Mas não causaria essa reação, porque seria trazido uma informação que hoje, para a gente, tudo é dúvida. Isso. E vocês falaram aqui no início, e eu acho que é bem oportuno que a gente pudesse lançar aqui hoje, que já temos um advogado, já temos uma associação, que eu acho que, baseado nas coisas como estão acontecendo, não só deste empreendimento, e de outros que eu conversei com o Márcio aqui antes, quando a gente aguardava, que isso vai virar uma rotina de liberação de grandes áreas desse jeito que ninguém sabe direito como acontece. De uma maneira que, quando a gente percebe e reage, já querem que seja um fato consumado, não tem mais volta. O dano é um fato causado. É exatamente essa. O dano já está causado. Primeiro vamos fazer e depois eles vêm reclamar e a gente se vira. Na verdade, pela versão que eu conheço, isso já é um projeto bastante antigo, teve um problema para ser levado adiante, ficou na justiça durante algum tempo, deixar bem claro que isso foi eu recebi essa informação, mas não chequei ainda. E aí agora conseguiram uma decisão e exatamente aí é que entra a pressa. Vamos fazer antes que essa decisão caia. Agora, e o que você estava falando primeiro está certíssimo. Quer dizer, vai fazer um empreendimento desse tamanho, chama as pessoas que estão ao redor, diga, olha, nós vamos fazer isso, vai ser assim, já tomamos tais e tais providências. Doutor, eu vejo o seguinte, quantas famílias... Veja só, eu não estou dramatizando, gente, eu não quero trazer uma coisa assim de vitimismo, mas quantas famílias estão sendo afetadas? Pô, qual é o direito que, tudo bem, estou dentro da lei, mas essa lei até pouco tempo era área exclusiva de zoneamento de residencial. Quer dizer, por que mudou? Por que mudou? Por que mudou dessa maneira? Quando mudou? Quando mudou? Ah, mas Jaque, tu não está sabendo de nada. Quando souber, eu vou dizer o seguinte, pô, entendi quando foi mudado, por que foi mudado. Agora veja o seguinte, aproveitando a tua dica, Rodrigo, pode ter sido excelente. Se tu vai trazer aqui e vai chamar as associações, por que a gente não trata de criar com certa até urgência a federação das associações da Granja Viana, Carapicuíba e Cotia, ou Cotia, Carapicuíba, para ninguém dizer que fala primeiro Cotia porque é de Cotia, ou fala Carapicuíba porque é de Carapicuíba. Porque é uma força muito maior. Claro. Eu sinto, o Marçal mora muito mais tempo, você, o granjeiro, cada um fica no seu castelo e ninguém conhece ninguém, né? É verdade. Tem esse lance. É porque originalmente, baseado no que as pessoas falam, elas vieram para cá assim, tem que se unir, para ficarem tranquilas. Só que acontece o seguinte... Eu vou te corrigir, desculpa, não era para ficar tranquila, é para ter um estilo de vida diferente, que a região proporcionava e oferecia. E aí, de repente, mudam esse estilo de vida, quer dizer, você comprou uma propriedade, não importa se cara ou barata, mas é como se você... chegasse alguém na tua casa, vai ter assim, olha, você tem que pintar a casa de azul agora. Tem uma semana para fazer. E complementando, é diferente do cara que sai de uma granja ou de uma zona rural e diz assim, eu vou morar na Paulista e quero paz. Não, cara, para um pouquinho. Lá, o modelo lá são prédios, movimento, muito trânsito. Se tu queres um lugar assim, tu vai para a Granja Viana. Aí o cara vem para a Granja Viana e aqui vai virar Paulista.
Nada contra Paulista, eu acho que só cada coisa no seu devido lugar. E que as pessoas mereçam a devida explicação e consideração. Mais que isso, o devido respeito, porque já está aqui. O respeito também se refere ao seguinte, por que com tantas áreas e tantas áreas industriais que existem, bem servidas pelo sistema viário, sim, por que lá? Né? Porque lá, de repente, lá, voltando há 40 anos, quando eu fui morar lá na Granja Viana, lá no Recanto Impla, a gente olhava esse mesmo terreno e diziam para nós, diziam, eu nunca vi papel nem comprovação, diziam para nós que aquilo era uma fazenda dos padres, né? Cotolengo, Dom Orione, instituição italiana, que tinha sido arrendada ou consignada, não sei o nome, para ser 100 anos sem utilização nenhuma, né? Sim. E agora a gente tinha muita paz, né? O Silvino Pereira, a Granja, Recanto Impla, a Granja 2, e de repente eles resolvem do nada implementar um monstro, e é um monstro, a gente entra no site da Prologis e vê, é um monstro que está lá. E por que lá? E o sistema viário da Granja Viana, da Raposo, que já é um caos, né? Antes de me aposentar, eu saía de casa já naquela época, antes das 6 horas da manhã, para não pegar trânsito. Hoje, minhas filhas já não pegam, sabe? Outro dia, na São Camilo, eu levei 1 hora para chegar do Recanto Impla na Raposo Tavares. Agora você pega todo esse trânsito, que não são só os caminhões, são os funcionários, são as pessoas que vão da área administrativa, e isso vai tudo lá e nós, isso sem falar das torres de até 24 andares que estão para chegar. Eu queria mostrar aqui uma coisinha para vocês. Isso aqui, essa foto. Sim. Mostra lá. Sim. Aqui, ó. Isso aqui era o que eu via da janela do meu quarto. Sim. Tá certo? Hoje é isso aqui. Você vê o gado aí? Hoje é isso aqui. Quer dizer, cadê a vaquinha? Cadê o que a gente espera, Onde Rodrigo? foi parar, né? Onde foi parar? Aproveitando esse teu canal de comunicação importante, porque a gente não quer guerra com ninguém. Aliás, a gente não quer incômodo com ninguém. Agora, que essa matéria chegue ao pessoal da Prologis e que eles tenham a iniciativa. As autoridades. Eu queria ver, eu gostaria de conhecer se a gente, claro, eu não posso, eu sou de Carapicuíba, como é que eu vou falar de Cotia? Mas como o empreendimento é em Cotia, eu gostaria de ouvir alguém da prefeitura, alguém dizer assim, pô, isso aqui está sendo feito porque isso, e foi autorizado por isso, foi mudado o zoneamento por isso, por aquilo. Olha, o pessoal de meio ambiente, olha, isso aqui não vai afetar nada. Não existia outro lugar no Brasil para fazer esse centro de distribuição que não fosse aqui. Quer dizer, é importante que os responsáveis por isso estar acontecendo, e eu não estou sendo, vou repetir, nós não sabemos, nós estamos vendo. E eu posso testemunhar e assumo a responsabilidade pelo que meus olhos estão vendo. O doutor lá, como ele disse aqui, da sala da casa dele, dos cômodos da casa dele, ele via um pasto com gados, e hoje ele vê exatamente isso aqui, ó. Né? Então, é exatamente isso aqui que ele vê. Então, qual a explicação para isso? Por que é dessa maneira? Depois que saiu a matéria, o que aconteceu? Como vocês tiveram reunião com o Silvino, né? Como que tá com a repercussão? Olha só, por que chegaram lá e começaram a fazer com a pressa que começaram? Porque nunca conversaram com a gente previamente. E a velocidade desse empreendimento é assustadora. Ou seja, existe um grande capital investido aí. E é isso que... Não quero saber de quem é o dinheiro, para onde vai, por que vai. Eu quero saber do que nos afeta. A nossa preocupação enquanto gestão da Sociedade Amigos do Recanto Impla é que vai acontecer com aquelas casas lá. Quem é o responsável se acontecer? E mesmo sendo aprovado, e CETESB é estadual, mas mesmo sendo aprovado por Cotia, afeta Carapicuíba.
Né? Porque o riacho, a inundação e a poluição vai atingir um trecho de Carapicuíba. Então deveriam ser duas prefeituras trabalhando juntas. O que é inexplicável e não faz sentido é essa pressa, essa velocidade com que as coisas estão acontecendo e sem que haja aquilo que a gente estava falando do respeito às pessoas que já estavam no entorno desse empreendimento e que merecem uma explicação. Olha, isso que você falou, aconteceu uma mudança na lei, esse projeto é necessário aqui por tais e tais razões, e aí se você achar que realmente isso procede, você não tem outra saída, vai mudar. A gente está acostumado a ver nas grandes cidades, quando existem casas que a gente imagina que são preservadas por tudo que é o encantamento daquelas obras e deveriam ser de preservação. Patrimônio histórico. Bom, não é incomum a gente ver de repente aparecer um tapume. Eu gosto muito de antiguidade, então estou sempre olhando se vão demolir alguma coisa antiga. Se chegar para perguntar, pô, essa casa vai ser demolida? Pô, eu pensei que essa casa era de preservação, era patrimônio histórico. Não, mas nós temos que fazer rápido. Por quê? Porque não dá tempo da sociedade se mobilizar. Vejam o seguinte, vamos que hoje... E das autoridades decretarem a preservação. Claro. Então vejam o seguinte, se hoje houvesse uma decisão divina, de Deus, que ele botasse o dedo e dissesse assim, ó, não vai acontecer nada mais aqui, está proibido. Quanto tempo demoraria para a natureza recuperar o que já foi feito? Décadas. Ou seja, o dano, o estrago já foi feito. Ou seja, olha, agora já está feito. Nós estamos chorando na frente do defunto, porque já morreu. O que a gente não quer é que isso prejudique mais ainda inocentes que não têm culpa e não foram alertados de nada. Mas já que tem um projeto de drenagem, de bombeamento, não sei. O que eu sei é que ali, no nosso associação, quando foi construído o Alfa Granja, né? Houve uma preocupação e acabou que 2 casas tiveram problema de desmoronamento. A enxurrada levou muros e casas. Eu recebi isso daí, a gente então, divulgou no o que a gente está fazendo na obrigação, embora voluntária, né? É de lutar para que não aconteça. Porque eu, como gaúcho, vocês todos têm conhecimento do que aconteceu no Rio Grande do Sul. Sim. A gente viu bastante movimento, e aí eu estou falando pelo meu estado, de ajuda disso, de ajuda daquilo. Vamos pegar agora um avião, quando a gente conseguir, porque não tem aeroporto, e vamos lá ver que ajuda efetiva está chegando. Vamos ver as pessoas que estão com problema, que auxílio que elas tiveram. Eu não estou falando do que não foi prometido, estou falando do que foi prometido. Como a gente já viu em Brumadinho, como a gente já viu em grandes catástrofes. Existe um movimento político muito grande, próximo da tragédia, porque todo mundo quer ter um espaço na mídia, mas efetivamente, cadê a entrega? Cadê a entrega? A gente não vê. Então, antes que aconteça o pior ali, e o que é o que a gente está buscando, e voltamos a agradecer pelo espaço que tu está nos permitindo, a gente quer ouvir, a gente quer saber da Saprológis, a gente quer saber da Prefeitura de Carapicuíba, a gente quer saber da Prefeitura de Cotia, a gente quer saber dos órgãos de preservação e controle ambiental, o que é que está acontecendo ali. E enquanto isso, agora, as máquinas estão lá. Até de sábado, são né? 70. Até sábado parece 82, que parece caminhões de pedra. Acho que tratores são 50 a 70. Imensos, né? Imensos. E, de novo, lembrando que o Dr. Paulo falou sobre a união das pessoas, a dificuldade das pessoas se engajarem. Olha a demora que nós estamos tendo para reagir, porque a gente não... Todos nós trabalhamos, todos nós temos a nossa vida privada, nós não estávamos preparados, esperando para enfrentar essa catástrofe.
Nós estamos vivendo. Apareceu, até a gente conseguir alguma coisa, o desastre está feito. Se unir. Eu acho importante de mencionar que o jornal Granja News, eu vou ler aqui, no dia 25 de julho de 2024, o jornal Granja News buscou a Prologis para que ela possa ter seu direito de resposta às acusações dos moradores. Em resposta, o representante da empresa, Roberto Matos, comentou: informamos que todo o processo de projeto e obra da Prologis São Paulo 26 está de acordo com as legislações vigentes e foi aprovado por todos os órgãos competentes, obedecendo inclusive o projeto Impacto Zero da CETESB. A equipe da Prologis se coloca à disposição para marcar uma reunião com o representante de vocês para maiores... Eu acho que o próximo passo, e a gente coloca o jornal à disposição, de ajudar nessa reunião com as associações. Ótimo. Conforme for convidar também, né, doutor Paulo, a Prologis para vir aqui. Sem dúvida. Para que ela também, possa né? explicar. Porque veja o seguinte, né? Quando uma empresa desse porte, eu não ia imaginar que eles, procurados pelo órgão de imprensa, iam dizer que não fizeram dentro da lei, né? Todos nós sabemos que eles devem ter realmente todas as autorizações. Claro. A nossa curiosidade é como isso foi concedido mediante a nossa realidade do dia a dia, por exemplo, com o meio ambiente. Mais que uma mera curiosidade, é o direito de saber o que está acontecendo. E o que é que vai acontecer? Você vê a postura. Eles declararam que se colocam à disposição. Por que não procuram? Puxa vida, se... Vocês tentaram antes lá? Como que foi isso? Nós tentamos, nós diretamente não, mas tivemos alguns outras associações? Prepostos. Não, tivemos uma pessoa, um preposto, que buscou. E não foi recebido. Não foi recebido. Nós notificamos uma notificação extrajudicial para eles enviarem documentos, para eles conversarem conosco. Eles não responderam. E essa resposta, eles se colocam à disposição para nós, para mim pessoalmente, mostra que não existe preocupação. Bom, eles estão achando ruim, então vamos lá e vamos tentar resolver. Não, eles ficaram assentados no trono, dizendo, se quiser pode vir. Não é assim. E pode ser que não exista nada não para resolver. Isso não é coletividade. Se eles estão 100% documentados, ok. E as consequências? A gente tem que se preocupar antes que aconteça, né? Porque lá no Rio Grande do Sul, se tivessem feito antes o que se sabia que tinha que ser feito, não teria acontecido. Foi um belo exemplo. Sabia que tinha que ser feito. Sabia, nós sabemos, porque tem ali, não é um fato. Mas será que um dia poderá aquele riacho? Não, aquele riacho ele já transborda, ele já causou inundações. E uma grande em 1942. Uma enorme em 1942, que aconteceu mais ou menos o que aconteceu agora. Muito menos do que aconteceu agora. Agora, porque uma coisa é o que se ouve, né? Outra coisa é o que se vê lá. Por exemplo, lá num pequeno bairro, onde tem pessoas que eu me relaciono, sou gaúcho, tiveram 160 mil casas atingidas. E um dos meus amigos, é o seguinte... O que a gente faz e aonde coloca 160 mil colchões? Olha só, dá fim em 160 mil colchões. Isso é um item. Nós estamos falando em 160 mil casas, cada casa tem 2, 3 colchões, então se multiplica isso por 3. Então, para chegar a 1 milhão de colchões, não é problema nenhum. 500 mil, vamos deixar por 500 mil, vamos deixar barato. E aí? E o resto todo? E esse imobiliário? Excelente pergunta. Como é que você recicla ou dá fim em 500 mil colchões? Queima, não pode queimar. Então, o que a gente quer é se antecipar ao problema, porque nós entendemos que nós temos, falando especificamente em relação à associação do Recanto Impla, nós temos uma obrigação de fazer isso que a gente está fazendo. E acho que e eles sabem, a Prologis sabe, que nós somos muito pequenos para brigar com eles. Nós vamos brigar nos canais competentes. Qual é os canais competentes? É a justiça, é a lei, e acima de tudo, para evitar tudo isso, poderia ser o bom senso deles. Porque para nós, o que é? Para nós brigar é bom? Não é bom. Não é bom para ninguém. Agora,
ser tratado assim também é ruim, né? Sim. Ser tratado totalmente sem nenhuma consideração. Eu preferia que essa resposta da Prologis tivesse vindo para o Granjanil o seguinte: quando vocês podem nos receber para a gente apresentar tudo para todo mundo? Sim. Mas vamos tentar, né, doutor? Eu estava pensando aqui, né? Talvez uma saída seja os condomínios, né, ou as associações envolvidas, né, se juntarem, marcar uma reunião por mais depressa possível, convocar os profissionais do direito, que tem vários aqui em Cotia, em Carapicuíba, para que ajudem, né, espontaneamente e até de forma colaborativa, né, para examinar isso rapidamente, né, porque não tem tempo a perder. Nós não estamos falando aqui, bom, então, para o ano que vem, não é para a semana que vem. A informação superficial que eu tenho, doutor, para vocês verem o tamanho dessa obra, que por um ano é só a obra de Terraplenagem. É a previsão que está para 2026, né? Se a gente imaginar aquele número de máquinas que eles precisam demorar um ano para deixar no ponto de construir, vocês têm ideia do tamanho dessa mudança geográfica? E quais as consequências disso? Pode ser até que fique melhor, eu não sei. Por isso que eu digo, é muito doido a gente conversar. Tem um ponto aí que já começou hoje já apareceu um ou dois animais feridos lá no Granja Viana 2. Eu tenho aqui a publicação de uma moradora que passou, viu lá um animal morrendo, aí pegou, levaram para o Semucan, então, quer dizer, foi feita alguma coisa. Mas ali nós tínhamos milhares de pássaros, como é o nome daquele bicho? O coati, saruê. Eu não sei lhe dizer, porque eu não vi. Então, se eu não vi, eu não li, eu não tenho na mão, eu posso falar responsavelmente da forma que eu vou me expressar agora. Ouvi dizer que na documentação existem ambientalistas contratados pela Prologis que dizem não haver nenhum problema de pacto problema de meio ambiente. Problema de impacto e tampouco ambiental. A vizinhança. Sim. Agora vamos imaginar o seguinte, em 800, qual é o tamanho? 880 mil metros. Tá, vamos botar... Tá aqui a matrícula mas na matéria. Vamos ser completamente econômicos, que em 150 mil metros quadrados, ali nos 150 mil, não frequentava nenhuma espécie animal e aquela vegetação era completamente dispensável. Se disser que isso é completamente não impacto, o problema não é o tipo da vegetação, como inclusive lá no condomínio alguém suscitou essa questão. Mas era pasto, então não era uma vegetação, não eram árvores, não eram... Mas e a drenagem? Então, é aí que eu ia chegar. Quer dizer, muito bem, tá bom, era pasto, então era uma vegetação rasteira, não tem um grande impacto. O problema é que em cima dessa terraplanagem que está sendo feita, vai vir a cobertura de concreto, né? Sim, e essa água que vai chover e que vai escoar para onde? Vai drenar onde? Vai drenar onde? Né? Lá para o nosso lado. Pois mas a gente aqui no Granja 2 também falando, que já... Eu não tenho essa formação, mas como observador, o que a gente vê em encostas, quando tem que fazer uma contenção, se faz uma contenção, e normalmente se coloca uma grama para ajudar na... Isso. Ali... Para segurar a terra, né? E ali está sendo feito... Claro, eu não vou imaginar de novo que uma empresa desse porte, com a construtora que deve ter sido contratada e está fazendo, não se preocupe com nada, mas como a gente não sabe nada... É mostrar os fatos, né? Mostrar para tranquilizar toda a comunidade, né? E, Marçal, além desse problema aqui, vamos dizer assim, tem mais alguma coisa lá no INPA? Eu não sou o Marçal, mas queria falar algumas coisinhas que eu estou surpreso. Mas eu falo o Marçal porque ele é mais conhecedor lá da... Então, fala aí, Marçal. Depois nós temos problema de estrutura muito grande, né? A infraestrutura que praticamente não foi mudada em nada. Né? Nos últimos 40 anos, se você
for olhar detalhadamente, de 20 casas, isso só no Recanto Impla, fora a vizinhança, né? O Vila Diva ali, né? Tem o Vila Diva, tem o Alphaville Granja, que foi construído. Estrutura, por exemplo, telefone. Hoje nós estamos sem telefone fixo há meses no Impla, porque a Vivo tem os telefones fixos à base de cabo metálico, que é uma tecnologia antiga. Aí a própria Vivo diz que os cabos metálicos são roubados, né? E eles têm que repor, isso demora, e eles nos sugerem para colocar... Eu cancelei meu telefone fixo por causa disso, para colocar telefone fixo com fibra ótica. Só que não tem fibra ótica disponível. E os telefones fixos a cabo metálico não são reparados. Eles, sabe, a gente liga, eu tenho, olha, dezenas. Nós temos, tanto da portaria do Impla, como de moradores, como o meu pessoal, dezenas de chamadas para Vivo. Aí a ouvidoria fala, não, mas eu vou mandar o técnico amanhã. E manda. Aí o técnico chega e fala, não posso fazer nada. Porque a linha não está chegando aqui, é um problema de cabo, e ninguém resolve. A minha contribuição nesse tema é o seguinte, é uma curiosidade também. Eu descobri que eu virei um cara muito curioso, porque quando eu não tenho fato para afirmar, eu tenho que ser curioso, né? Para não ser leviano. Mas uma coisa que eu acho curioso é o seguinte, se fala lá, os grandes dinossauros do Impla. Obrigado. Que assim, ó, lá tinha problema de água. E eu vejo pessoas lá que ainda reclamam de problema. Aí tem problema de energia elétrica, tanto que a gente tem um gerador próprio por causa para não paralisar o funcionamento de portaria. Todo mundo reclama da telefonia celular, todo mundo reclama de sinal ou do sistema de internet. Eu digo, bom, é um aspecto mais rústico, é legal para quem gosta da natureza e tal, mas é que a gente tem, paralelo a esse mundo do sagui, do saruê, do jacu, do tucano, existe um mundo paralelo, que é o mundo da telefonia, que é o mundo da energia, que é o mundo das necessidades básicas. Do saneamento ambiental. Do saneamento básico. Lá, por exemplo, todas as casas são fossa, né? Só que, e essa é também sempre a minha pergunta, a gente paga tudo que tem que pagar. Todas as casas pagam o seu IPTU, todas as casas pagam a sua telefonia, todas as casas pagam, até porque se não pagar, corta. Então era outra curiosidade, assim, por que as coisas não acontecem? Porque, não dá para dizer que a Vivo não tem condições, que a TIM não tem condições, que a Claro não tem condições, que a empresa de energia elétrica não tem condições. A Enel é pior do que a Vivo. É uma lástima. Porque mesmo antes daquele caos que nós tivemos no início de novembro, por causa de uma chuva, que todo São Paulo foi prejudicado, já antes disso, nós tivemos exemplos dentro do Impla que, por falta de manutenção preventiva, eu pessoalmente fiquei aquele acidente de chuvas e tudo mais foi no começo de novembro. No começo de outubro, na minha casa faltou luz durante 52 horas. Sabe por quê? Por causa de um transformadorzinho que não tem a manutenção. E aí eles não vêm. Aí eu tenho uma filha que mora perto de casa, em outro residencial, precisei pegar as coisas do freezer e me mudei para a casa dela. Aí eu liguei para a portaria, voltou a luz, 52 horas depois. Peguei as coisas do freezer da casa dela e trouxe de volta para a minha. A energia elétrica durou um dia. Dia seguinte, o mesmo problema, o mesmo transformador. Outras, eu não lembro se foram 52, mas 50 ou 48 horas sem energia elétrica. Você liga para a Enel e é uma aberração, não vou falar outra palavra. A atendente fala, não, eu chequei com a equipe está em caminho. Mas nem que ele fosse de jegue, ele não ia chegar,
porque levou 50 horas. Como a equipe está em caminho? E nada. Aí nós também tivemos uma demora em reação, entramos com o Ministério Público. Só que nesse meio tempo a Enel já se precaveu e já preparou respostas padrão para todo mundo. Nós fazemos manutenção preventiva, está tudo de acordo com a lei. Reclamamos com a ANEEL. Está tudo certo. A própria ANEEL não sabe que a Enel tirou dados da conta de energia elétrica, aqueles dados são dados que padrão de energia elétrica faltando, só pode faltar durante 4 horas no mês e a sua casa só faltou 1 hora na média. Sumiu. A Enel não sabe disso, não tem mais na conta. Aí entramos, depois de muita briga, no Ministério Público. E a agência reguladora também não sabe. A ANEEL também não sabe disso. Quer dizer, falta... Aí não dá risada, eu choro. Coisas da Granja, né? Mas não vocês ficaram bastante tempo lá também, o Granja Viana 2. Aí, depois de um certo tempo, a gente entra com um recurso no Ministério Público. O Ministério Público notifica a Enel, ela dá uma resposta padrão. Aí a gente disse que não aceita a resposta padrão. E voltou para o Ministério Público. E eles dizem que fazem manutenção. Como nós somos uma associação residencial e a gente tem o controle de tudo que acontece lá dentro, a gente sabe que a Enel não vem fazer manutenção preventiva. Saudade da Eletropaulo. Saudade da Light. Mas vamos passar isso para os vereadores de Carapicuíba. Mas eu acho que eles não têm força para isso. Então a gente vai mandar, vamos chamá-los também aqui no programa, né, doutor? Sabe, vai dar uma atenção especial. Olha, isso foi em outubro que começou conosco. Nós estamos chegando em outubro. Eu aposto com vocês, se a gente faz outro programa aqui, que em janeiro do ano que vem vai ter o mesmo problema, sem manutenção preventiva, com enrolação, com mentira, com falta de consideração com os consumidores, e ninguém faz nada, e não acontece nada. Aí você reclama para a ANEEL fala que está tudo certo. Aí você reclama para a Enel, né? Aí vai lá, difícil, aí vão lá falar na matriz da AES Enel, sei lá como é que chama, lá a matriz na Itália, não, agora foi vendida para os Estados Unidos. Vai lá, nossos governantes, fala com um, fala com o outro, e o consumidor que se lixe. Mas vamos tentar sanar tudo isso aí, né, doutor? Tem que pensar positivo, né? Acho que a discussão... acho que a discussão precisa... grande, Vamos tentar marcar essa reunião. Aí, tá mais próximo lá de Carapicuíba também. E agradecer a presença de vocês. Nós agradecemos a chance de falar. E já que o Marçal deixou uma mensagem aí para os nossos telespectadores também, um recado aí para o pessoal do INPLA, que certamente está nos assistindo também, né? E as considerações finais, contatos. Tá. Nessa gestão que se iniciou dia 1º de julho, a gente está empenhado em criar o conceito da casa do associado, porque a gente entende que a associação, ela é dos associados. Ela tem que trabalhar em prol dos associados, porque, na verdade, os associados são os donos da associação. A gente está ali, vamos dizer assim, para ter a mínima organização que as coisas precisam ter. Então, é deixar para os associados do INPLA que se aproximem, que contribuam, que critiquem, que reclamem, que nos ajudem a fazer essa gestão, porque tudo que nós fizermos em prol da associação vai ser bom para todos, inclusive para mim que sou um associado voluntário, com os mesmos encargos de todos os associados. E tudo que nós nos omitirmos ou não fizermos vai refletir negativamente para todos. Então, Rodrigo e doutor, agradecer a vocês por essa oportunidade. Também vocês se aproximem ao máximo da gente, porque é um prazer estar com vocês e, acima de tudo, lutar pelo bem-estar da nossa comunidade ali, que também não é isolada, ela faz parte desse ecossistema, vamos dizer assim, e que se tu puderes, com o teu relacionamento, criar essa motivação para a gente criar a associação das associações, ou a federação das associações, eu acho que seria muito legal. Nós teríamos uma força, uma robustez muito maior. Porque se nós não nos unirmos e brigarmos em conjunto pelo bem coletivo,
outras prologes aparecerão. Sim, o problema vai agravar. Até porque já viram que tem caminho para fazer. Vamos trabalhar nisso. Né? E se a gente não fizer... O problema atual vai se transformar no primeiro problema. E aí outros virão. Né? É isso que você está falando. E depois fica cada vez mais fácil, né? O problema se repetir, porque conhecem o caminho. Depois que o primeiro passou, a maioria das pessoas do INPA, eu acho que me conhecem há um bom tempo. Depois que passou o boi, passa a boiada. Isso, exatamente. Estava tentando lembrar desse ditado. As pessoas do INPA me conhecem há um bom tempo, eu estou aí sempre disposto a ajudar. Às vezes cansa um pouquinho, mas a colaboração e a ajuda de todos eu acho que é fundamental. Porque às vezes as pessoas se predispõem, mas depois acabam se cansando e a gente tem que ser mais persistente em obter o que a gente tá buscando. E eu só queria aproveitar a oportunidade para fazer um agradecimento às gestões anteriores, porque quando eu escuto as histórias do Marçal e de outros que chegaram lá e eram terrenos em ruas, de um loteamento, algo desse tipo, eles fizeram muito nesse tempo, porque hoje existe uma sociedade organizada, existem limites, existe uma portaria, existe hoje toda uma vigilância, a gente vai procurar melhorar tudo isso, mas a gente não pode deixar de reconhecer e de enaltecer o que fizeram, porque quem chega lá e diz assim, pô, mas que legalzinho aqui... Sim, mas esse legalzinho não caiu do céu. Foi batalhado por eles que, com os outros moradores, uns que já se foram, outros que continuam lá, e graças a esse empenho deles, a gente tem hoje uma sociedade organizada. Mas, muito obrigado e pela coragem também, né, doutor? Porque não é toda associação que tem essa liberdade, essa atenção. E põe a cara na frente para bater. Parabéns para vocês. Obrigado por tudo. E boa sorte, né? Boa sorte. Mas agora vamos trabalhar junto. Mas o doutor está junto, né? Tá. Eu vou ajudar. No que eu puder, eu vou ajudar. Maravilha. Doutor Paulo, obrigado mais um programa. Mais um programa. Em prol da comunidade, né, doutor? Nosso programa. Exatamente. E que sirva de exemplo essa conduta de vocês para outras associações, para outros residenciais, né? Para que se unam, né? Porque se vocês estiverem unidos, todos, né? Sempre buscando o bem comum. Sempre buscando o bem comum, o sucesso vem, as coisas se resolvem. E mais tarde nos encontraremos lá no Di Stella para comer aquele churrasco, aquela pizza, tá? Com certeza. Agradecer ao Di Stella, nosso patrocinador, os restaurantes também Di Stella e Gauchitz Grill, doutor Paulo aqui, com a Gold Star Patentes e Marcos, obrigado, também vai estar com a gente lá no jantar hoje. E agradecer você, espectador que manteve a sua audiência até esse momento, aproveita, dá um like, curta, aperta o sininho aí, se inscreva no canal também. E compartilha com os amigos. E a todos, até quinta-feira que vem, às 21 horas, com mais um Granja Newscast. A todos vocês, um grande beijo e até quinta-feira que vem. Obrigado. Tá. Tchau.